Fala comigo, jovem. Tudo bem com vocês? A gente está aqui para falar, de forma muito breve, sobre a questão da origem da vida no nosso planeta. Não sobre a questão da origem da vida no universo, que não é o Big Bang. A gente não está aqui para conversar também sobre a questão da origem da espécie humana. Vamos falar, de maneira breve, sobre a questão da origem da vida nesse planeta aqui, planeta Terra. Bom, inicialmente, durante um bom tempo, acreditava-se que a vida ela surgia de que a gente chama de matéria bruta, tá? Ou seja, a vida ela poderia surgir de algo inicialmente não vivo, né? Então é como se da pedra, por exemplo, surgisse um elefante. Claro que eu estou brincando, né? Vamos falar de algo mais simples, né? Então, de repente, de um pântano, né? De uma pedra, de qualquer outra coisa, poderia surgir um ser vivo mais simples, como uma formiga, uma abelha, digamos, por exemplo, certo? E esse conceito ele é conhecido como abiogênese, também conhecido como teoria da geração espontânea, né? Ou seja, é justamente isso que eu acabei de falar. A vida ela surgia ou poderia surgir de algo não vivo. Uma outra linha de pensamento é justamente oposta. É chamada de teoria da biogênese, né? Esse A de abiogênese justamente quer dizer negação, negação da vida, né? Então, nesse caso, o conceito de biogênese é justamente o contrário. Ele defendia a ideia, ela defendia a ideia, no caso, né, que é uma ideia, né, ou também pode ser um conceito, né, no caso, uma teoria, de que a vida ela só consegue existir de uma vida pré-existente. E, no caso, é justamente esse conceito, essa ideia que é aceita atualmente, mas durante muito tempo não foi assim que funcionou. Então, não sei se vocês se lembram, né, mas Aristóteles, né, que foi um exímio pensador, ele, no caso, ele defendeu durante um bom tempo, né? Na verdade, ele foi um dos pioneiros em relação a essa ideia de defender esse conceito de abiogênese, ok? Só que a gente vai falar agora sobre alguns experimentos que se sucederam para poder discutir justamente essa questão da vida na geração espontânea. Francesco Redi, né? Ele realizou um experimento clássico no qual o que aconteceu, o que ele fez? Na verdade, Redi, ele colocou em 3 frascos de vidro alguns pedaços de carne, certo? Sendo que em um desses vidros, em um desses potes, essa carne estava, na verdade, esse vidro estava destampado, ou seja, tinha acesso ao próprio ar, né? E também à vida que existia nesse ar, nesse caso aí, ok? Então, verificou-se com o tempo que os potes que estavam tampados não houve geração de vida na carne. O que aconteceu justamente o contrário no pote que estava destampado, porque verificou-se a presença de insetos, mais especificamente moscas. Essas moscas, elas pousaram sobre essa carne, atraídas pelo cheiro da carne, pelo odor, né, pela fragrância da carne. Então, nesse caso, elas depositaram ovos e desses ovos eclodiram larvas que posteriormente outras moscas. Ou seja, na verdade, ele conseguiu pegar essa ideia da abiogênese e colocar uma imensa dúvida, porque verificou-se que só houve vida através de uma forma viva pré-existente, no caso, a própria mosca, né? Então, verificou-se nesse caso um ciclo de vida presente aí, ou seja, o conceito de abiogênese foi colocada em xeque. Needham, no caso, ele colocou em um frasco um caldo nutritivo, certo? Digamos que com vida. Nesse caso, ele colocou esse frasco com esse caldo nutritivo para ferver durante um tempo. Lembrando que esse frasco de vidro, esse pote, ele estava destampado, isso é muito importante. E depois de ferver durante um tempo, né, na verdade, verificou-se que esse caldo nutritivo ainda tinha vida, no caso, vida microscópica, porque nessa época já existia, né, já tinha se criado os microscópios, então já conseguia se verificar a presença de vida microscópica, ok? Lembrando que Needham, ele defendia justamente o conceito de abiogênese. Só que Spallanzani, no caso, ele fez
o mesmo experimento que Needham, só que com um detalhe. Ele colocou pote também com caldo nutritivo. Ele colocou esse pote para ferver esse caldo nutritivo, só que durante um tempo maior. E ele tampou esse pote com uma rolha. Então, além de ter a rolha, ele também ferveu durante um tempo maior. E verificou-se que, ao final desse experimento, não havia mais, nesse caldo nutritivo, não havia mais vida microscópica. Então, nesse caso, Spallanzani ele conseguiu, de certa forma, né, justamente por causa do advento do microscópio, verificar que a teoria da abiogênese ela estaria errada. Então, ele era um defensor da biogênese. Só que Needham simplesmente não aceitou isso aí. E agora a gente vai falar de um experimento extremamente importante que mudou toda a história, que é um camarada chamado de Louis Pasteur. O que Louis Pasteur fez? Qual foi a grande sacada dele, do experimento dele? Louis Pasteur pegou esse caldo nutritivo também, com, com moléculas, né, mais complexas nesse caso, e ele utilizou uma vidraria um pouco diferente. Ele utilizou o que a gente chama de pote de vidro com gargalo de pescoço de cisne. Então, ele tinha um formato um pouco diferente dos outros potes de vidro que até então tinham sido utilizados. Ok? Então, ele ferveu esse caldo nutritivo e desse caldo nutritivo, depois de um tempo que foi fervido, verificou-se que não havia mais vida. Só que tem um detalhe: não estava destampado, não foi tampado. Então, na verdade, de certa forma, era para ter vida aí, ou não. Só que lembrando que o formato desse pescoço, desse gargalo com pescoço de cisne, isso dificultava a entrada de ar, no caso aí, nesse gargalo, né? E a gente sabe que esse ar ele tem a presença de seres microscópicos. Então, na verdade, eles ficavam retidos na parte da curvatura desse gargalo e não contaminava de novo esse caldo nutritivo, digamos assim, que já tinha sido esterilizado. Agora, a partir do momento em que Louis Pasteur ele quebra esse gargalo, aí passa a ter contato novamente com a atmosfera, lembrando que a atmosfera ela já tem em si seres microscópicos, né, no caso, e eles voltam a entrar em contato com esse caldo nutritivo que voltam, no caso, a se reproduzir e gerar formas de vida novamente. Ok? Então, nesse caso, Louis Pasteur, ele literalmente ele conseguiu pegar esse conceito, essa ideia de biogênese e realmente fazer com que ela fosse elevada para outro patamar. Só que tem uma questão. Parabéns, Louis Pasteur. Você teve a manha. Mas me explica uma coisa. Qual é a origem do primeiro ser vivo? Você não explicou. Você conseguiu provar para mim, ou para nós, no caso, né, os cientistas da época, que a vida ela surge de uma vida já pré-existente, biogênese. Mas e os primeiros seres vivos? A primeira célula, a primeira forma de vida, de onde ela veio, como ela surgiu? Aí que vem, no caso, algumas ideias, por exemplo, a época, né, conhecida como panspermia ou cosmogenia. O que é isso, Fernando? O que isso quer dizer? Nesse caso, acreditava-se na hipótese de que alguns seres vivos mais simples, eles vieram lá de fora do universo através de meteoritos, né? E na forma de esporos, né, uma forma resistente, eles conseguiram sobreviver à radiação ultravioleta, que era extremamente forte à época na Terra primitiva. Eles conseguiram sobreviver a essa alteração de temperatura na própria atmosfera terrestre também, ok? Lembrando que não existia ainda a camada de ozônio para fazer esse filtro, né, em relação à radiação ultravioleta. E eles também resistiram a esse impacto no próprio planeta Terra. Ou seja, seria algo, digamos que extremamente difícil de acontecer. Seria algo quase que inviável acreditar nessa ideia, nessa possibilidade. Então, panspermia ou cosmogenia.
ok? Lembrando que a atmosfera primitiva, ela continha algumas características também, né? Alguns gases, como por exemplo, H2 na forma de vapor de água, né? O próprio hidrogênio, H2. Nós tínhamos também, no caso, o NH3, que é a amônia, e o CH4, que era metano. Outro detalhe que é muito importante de nós chamarmos a atenção aqui seria justamente ainda da ausência do gás oxigênio, ok? Houve também um experimento de Opary e Aldani, nesse caso, que eles verificaram a presença de substâncias mais complexas, nesse caso, né, justamente por causa dessa atividade de tempestades, de raios, né, que forneciam energia, e essa interação com essas substâncias que foram faladas anteriormente. Então, começou o surgimento, né, de moléculas mais complexas, chamadas de moléculas orgânicas, nesse caso aí, e com o tempo, né, o surgimento dos mares primitivos também. Então começou-se, de certa forma, a juntar essas células, essas moléculas mais complexas, ok? E chamadas até então de coacervados, que poderiam ter dado origem futuramente às primeiras formas de vida. Miller, ele fez um experimento justamente pegando essas características da Terra, né, primitiva, e colocou em uma câmara, nesse caso, para tentar simular, justamente para ver se era possível dar origem a moléculas mais complexas, nesse caso, e ele verificou-se que isso aconteceu de fato, né, fornecendo energia para todo esse sistema. Ok, então já que os coacervados podem ter dado origem as primeiras formas de vida, como seriam essas primeiras formas de vida? Quais são as hipóteses, né, aceitas nesse caso aí? Quais são as duas ideias nesse caso? A primeira ideia, nesse caso, de como teria sido os primeiros seres vivos, é chamado de hipótese autotrófica. Então, esse auto quer dizer que por si mesmo, trófen quer dizer que se alimenta. Então, nesse caso, resumindo, quer dizer que esses primeiros seres vivos, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento, né? A sua própria forma de energia para se manterem. Outra hipótese que é aceita, nesse caso, a ciência ela tem até uma tendência maior para essa hipótese, seria justamente a questão da hipótese heterotrófica, ou seja, aqueles seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Eles precisam produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento através de outras formas. Os primeiros seres vivos, acredita-se que eles podem ter sido, no caso, quimiolitotróficos. Lito, no caso, vem de rocha, ok? Ou seja, de alguma forma, eles conseguiam extrair a base, né, da sua energia através das rochas, né, de um processo de quimiossíntese, só que, na verdade, acredita-se que essa possa ser uma hipótese um pouco mais remota, porque se as primeiras formas de vida eram mais simples, né, acredita-se que para isso acontecer necessitava-se de um metabolismo mais complexo para isso acontecer. Acredita-se que os primeiros seres vivos, eles podem ter sido fermentadores, porque a fermentação ela tem como um dos seus produtos finais a geração do gás carbônico. E a geração do gás carbônico, nesse caso, posteriormente, ela pode ter dado origem ao próximo passo, que seria justamente a questão dos seres vivos autotróficos, porque eles utilizaram justamente esse gás carbônico na produção de fotossíntese, ou seja, na verdade, na produção de oxigênio. Ok? E lembrando que quando o oxigênio surgiu, ele era um gás considerado tóxico, ou seja, só que mesmo assim, alguns seres vivos, né, eles conseguiram utilizar esse oxigênio para aí sim produzir o seu próprio alimento e posteriormente, nesse caso, também dando origem a outros seres vivos heterotróficos. De forma resumida, os primeiros seres vivos, acredita-se que eles eram unicelulares, formados de uma única célula, procariontes, seres vivos mais simples, ok? Bem parecidos com bactérias. Outra característica, anaeróbicos, eles, na verdade, eles sobreviviam na ausência de oxigênio, até porque na época não existia oxigênio, fermentadores. Então, eles tinham basicamente essas quatro características, ok? Aproveito para pedir para você curtir, para você compartilhar, para você comentar. E até a próxima. Grande abraço.